Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live. O melhor dia da sua vida vai ser hoje de manhã, hoje de tarde, hoje de noite. Hoje é o dia para ser a melhor da sua vida. Então, eu vou fazer o convite pro doutor. Nós estávamos com um probleminha aqui que não estava dando para convidar ele, mas eu acho que vai dar certo agora. Vamos falar sobre criança, sobre como a gente pode prevenir doenças, como ajudar os nossos filhos, os nossos netos. Opa, agora deu. Oh, que Aquele bom, que bom. bugzinho de manhã, né? Muito cedo, até o celular fica com problema. Exatamente. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, querida. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, é um prazer tê-lo aqui comigo nessa empreitada de poder falar para o mundo o que está acontecendo, Sim. porque fiquei muito tempo aí guardando para mim aquilo que eu sei, aquilo que eu venho vendo, né? A gente vem Aham. enxergando muitas coisas. E aí eu recebi um, um, um puxão de orelha de um mestre meu e falou assim: o que que você está fazendo? Por que que você não está fazendo o que você tem que fazer? E É isso aí, aí. uma das lições com essas lives é justamente essa: é Uhum. poder falar aquilo que a gente está vendo e é a poder influenciar um pouco as pessoas e para que elas também possam ver de uma ótica Com diferente. certeza. Sim. Talvez ver um sentido diferente para aquilo que não deu certo ou para aquilo que pode dar certo. E o Uhum. senhor aqui é seja muito bem-vindo e que você é com muito carinho que eu te convido, porque eu estava na outra semana e falei assim: preciso convidar um doutor para vir aqui falar comigo. E aí eu chamei você, porque você é uma pessoa muito especial Obrigado. e eu pude estar em contato com o que você faz, porque eu acho assim, a gente precisa falar daquilo que a gente vive, Exato. né? Daquilo que a gente experimenta. Então, eu sou a prova viva de que muitas coisas que tu faz aí no teu instituto, ele é proprietário do Instituto Ananda em Cascavel, ele proporciona, né? É uma especialista, tem um conjunto de especialistas na sua clínica, no seu instituto, que trabalha a questão da vida, da saúde, mas com uma medicina que não é tão tradicional, é Exato. uma medicina ayurvédica. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, doutor, o que é essa medicina? Né? O que é de diferente da tradicional? O que a gente pode abraçá-la? Então, a medicina ayurvédica, ela tem mais de 6.500 anos, né? E a medicina indiana, então nascida na Índia, ela não difere muito em certos aspectos, porque você estuda 5 anos, depois você tem especialização, né? Você faz a residência, igual a alopatia, né? No Ocidente. O que difere em algumas coisas é na questão que bate mais na parte da nutrição, dos elementos. O indivíduo é visto como um todo, né? Não só um órgão que chega ali com problema. Então, muitas vezes, uma hipertensão que a pessoa tenha não é porque ela está com gordura, enfim, uma artéria entupida, vamos falar mais popular. É porque ela está com questões emocionais, que ela não consegue arrumar um dinheiro para ajudar um filho a entrar numa faculdade, alguma coisa. São variáveis. E a medicina ayurvédica, então, ela tem essa capacidade de incluir várias terapias junto. Por exemplo, a técnica dos marmas, que são pontos de energias vitais, as massagens ayurvédicas, que ficaram muito famosas assim no Ocidente, e de detox, enfim. Mas dentro dela tem toda uma questão respiratória, tem o yoga, tem a meditação, né? As plantas medicinais, tem a homeopatia. Então é um conjunto, né, de técnicas aí bem interessantes. E ela proporciona então esse equilíbrio, corpo, mente, espírito, como a gente fala, né? Toda a parte emocional, psíquica. Então ela é bem assim envolvente, para te resumir aqui, resumir para as pessoas, tá? Mas é muito mais que isso, Então, né? Toda uma parte de detox, de limpeza, né? Bem interessante. Então a gente pode pensar que ela é uma medicina que trabalha um pouco mais a questão integral do corpo, Sim, do com corpo certeza, como um sistema, não com como uma certeza. doença isolada, né? Isso, e ela também é preventiva quanto curativa, né? Então, dentro a medicina ayurvédica ela tem também a parte da pediatria, que a gente vai falar aqui, tem a parte da oncologia, enfim, as especialidades que tem, ortopedia, na alopatia também tem lá, só que com abordagens diferentes. Então, elas têm também, a medicina ayurvédica faz cirurgias. Se você for nos hospitais hoje, você vai ver que também tem cirurgia, pronto-socorro, atendimento, né? É que para nós, aqui para o Ocidente, ainda tem essa, vamos dizer, uma briga, assim, né? Que isso está quebrando aos poucos, né? Mas certos grupos não querem deixar coisas entrar diferente para ajudar a população, entendeu? É, e Até porque existe. ela é uma medicina mais barata, né? Vamos dizer assim. E tem ainda uma cultura muito grande das pessoas irem na farmácia e sempre comprar um remédio Exato. paliativo, né?
Ah, eu tô Exatamente. com uma dor, eu vou lá e compro. É muito fácil isso acontecer, né? Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu levei um kit, porque lá eu fiquei preocupada, Sim, né? Se acontecesse alguma coisa lá, e às vezes tem coisas que você não consegue comprar lá, você não consegue comprar nada, com certeza. né? E aqui cada um vai lá e compra alguma coisa e vai assim, amortecendo aquilo, vai escondendo aquilo, vai escondendo aquilo. Mas então vamos falar um pouquinho sobre essa pediatria ortomolecular, que assim que é um nome incrível e eu quero desvendá-lo, porque né, a criança ela é um mistério, Sim, por mais que assim que eu estudo ela uma vida inteira, são 25 anos estudando o desenvolvimento infantil, a gente ainda tem muito o que aprender. Então eu como mãe tenho que ainda muito evoluir, né, todos com nós. os sistemas aqui da minha filha. E Sim. também como professora, né? Porque eu tenho muitas crianças nas minhas mãos. Como eu posso ajudar essas crianças com tudo isso? E, obviamente, você, né? Sim, Aí na sua clínica, como você pode ajudar essas crianças, os pais dessas crianças, né? Me sim. fala um pouquinho, então, o que é essa medicina ortomolecular? Então, eu trabalho com a terapia ortomolecular, né? E o que que acontece? Esse termo pediatria, ele não é um termo cunhado, né? Como eu te expliquei, tipo gastro-oncologia. A gente fala em termos médicos, né? Interno, porque a ortomolecular você pode utilizar ela tanto na pediatria, na oncologia, gastro, após cirurgia bariátrica, até antes também, na dermatologia, estética, na ginecologia, ou seja, ela está em tudo, né? E na vida da criança, com certeza, mais do que nunca, porque ela tem que ter. Ela é o germezinho que eu falo, né? Quanto mais sementinha, mais vitalidade tem ali, né? Aí depois vai crescendo aquela árvore e vai dando seus frutos. Então tem que cuidar muito dessa parte para poder ter um ótimo desenvolvimento físico, emocional, psíquico, espiritual, cognitivo, enfim, várias coisas assim. E a criança sempre uma surpresa, né? Mas o que eu faço aqui na clínica, eu sempre, quando as mães e os pais vêm trazer as crianças, eu sempre falo assim, primeiro eu quero saber de vocês. Então eu converso primeiro com o pai, primeiro com a mãe, tá? Às vezes não dá para vir todo mundo junto, mas eu passo essa informação para eles repassarem, né, pro seu esposo, sua esposa. Porque se não tiver um exemplo, não vai funcionar. Então não adianta falar para a criança assim, ó, você não pode beber Coca-Cola, porque diz que faz isso, 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 isso. Tá, mas você vai lá e você bebe. E muitas vezes a criança sabe que você até toma escondido, entendeu? Então a gente tem que consertar primeiro os pais. Eles têm que entender isso. Até porque os pais, a gente não vem com aquele manual, né, de como educar a criança. Então a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, muitas vezes, muitos pais também são eternas crianças assim, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho. Então eu procuro conversar, geralmente uma hora e pouco, para eles entenderem e quebrar as objeções deles. Porque você vem com muita desculpa. Ah, não, mas é que eu tenho isso, minha vida é assim. Então eu dou alternativas. Então, preparando os pais justamente para trabalhar com as crianças, né? E quando a gestante já chega, que eu faço um trabalho também com elas, eu já vou preparando toda a gestação a nível ortomolecular, ou seja, com vitaminas, com enzimas, com minerais específicos direcionados para essa gestante, né? Então, tanto que hoje a gente consegue potencializar a criança, deixar a criança mais inteligente ainda com os minerais específicos, né? Isso não é comum, não é dito tanto, agora um pouco mais, né? Mas não era tanto uns anos atrás, em termos de nutricionistas, né? O pessoal que trabalhava com nutrição, explicar tanto dessa forma, né? Então agora com essa inovação, com as farmácias de manipulação, que ajudam nós drasticamente para fazer um trabalho excelente, atende todas as idades, né? Então é isso aí que é interessante. Eu É, posso até te relatar um caso, acho que é interessante ilustrar isso. Meu filho Ian, né? Então, meu filho Ian, ele é educador físico e ele só foi, vamos dizer assim, ao hospital para nascer, né? O probleminha que ele tinha ali, que era uma gripe, alguma coisa assim, tudo eu tratei. Então ele nunca ficou doente, vamos dizer assim. Mas o Ian era um caso interessante porque quando ele ia para... Porque assim, todo o nascimento dele foi preparado, toda a saúde dele foi preparada para atingir os objetivos máximos no futuro. Então foi tudo calculado, foi tudo cirúrgico, né? E aí o que eu fazia com ele? Na época, a, a enfermeira que cuidava, né, dele, logo no parto, ela ficava assustada, porque ela falava assim, nossa, mas o que ele tem na mamadeira, né? Eu falava assim, ele tem couve, ele tem brócolis na mamadeira, então ele mamou muito também, com os sucos que ele tomava, e depois foi crescendo, com brócolis, com cenoura, com acerola, sucos combinados, né? Eu trabalho muito com sucos combinados para criança. Geralmente elas não gostam, né? Ah, tem sabor disso, sabor daquilo. Então você tem que ficar enfeitando ali, recortando, fazendo umas brincadeiras, né? Umas figuras para brincando. comida.
Uhum. E ele acostumou dessa forma. Então, até hoje, ele toma muito suco, muita verdura, a alimentação dele é equilibrada, tanto que foi para a área da educação física, para a área do fitness, né? E como a gente fala, né? Ele tá um monstro, no bom sentido, né? É um grandão, tá muito bem, muito saudável, né? E com uma inteligência excelente, e um raciocínio, é um menino calmo, tranquilo, entendeu? Então, bem diferente do que a gente vê por aí hoje. Então, a gente tem que começar lá atrás para poder ter aquele resultado. Tem que plantar para poder colher. Então, é um caso bem interessante que eu tive assim na prática, fora os pacientes. Mas eu tive que dar o E, exemplo, né? claro, tem que tomar para poder ele ver você tomando, Exatamente. Isso né? aí, tanto que a gente toma junto hoje. Vai lá, faz a centrífuga, você quer, quero. Isso é interessante. Legal. Eu também tento fazer isso aqui, mas não é muito fácil, porque a minha filha, ela dá um golinho, daí se ela achar interessante, se ela olhar a cara e ela ver que não tá muito bom, ela já não quer, mas Sim, aí eu vou dar uma insistidinha, ela vai tentando experimentar, né? sim. Mas o que que você acha, doutor? Assim, porque a gente escuta muito uma frase da seguinte maneira: ah, é normal que a criança fique doente de tal idade a tal idade. Não, porque a criança tem que pegar tudo. Sim. Quando eu levei a Anastácia no médico, quando ela era novinha, Uhum. até descobri por que ela trancava muito aqui, porque ela tinha muita constipação aqui, Uhum. sabe? Mas Sim. assim, eu comecei a observar como que acontecia isso com ela. E aí, Sim. assim, ela não pode dormir sem um blusinho de manguinha comprida. Ah, Se ela fica pegando vento, tranca, ela sim. constipa. Então, quando eu observei isso, aí eu falei assim, não, ela não pode mais dormir. Então, desde então, ela nunca mais teve isso, né? Então não era uma doença que ela tinha, Não. né? Mas sim era um processo que ela, com o corpinho pequeno Sim. ainda, imatura, vai acontecer. Mas eu escuto muito assim, ó, os médicos falam assim, ah, a criança vai pegar tudo. E aí eu fico Sim. pensando sobre isso. Ela tem que pegar tudo mesmo? É natural que a criança fique doente o tempo todo? É que assim, ó, existem duas vertentes, sim e não, tá? Então, antes do processo do genoma, então a visão médica tinha uma ideia. Depois do mapeamento do genoma, aí eles começaram a descobrir outras coisas interessantes, né? Como o que o meio faz com o indivíduo, né? Então, isso é muito interessante. Mas assim, ó, vamos pegar o caso da Índia, né? Falando aqui que você foi lá para Varanasi, né? E Uhum. você chegou a ver a cremação dos corpos e tudo mais, né? Fui, Alguma eu coisa. vi. Tá. Então eu sempre me baseei nisso. O que acontece? É muito difícil você ver um indiano morrer por tomar banho no Ganges, lá embaixo. Porque lá, o Ganges lá em cima é muito limpo. Mas lá embaixo é muito difícil. Mas se um de nós ousar e botar o pezinho assim, a gente pode passar muito mal e também pegar uma infecção, alguma coisa assim, e vir a falecer, tá? Então, os indianos, o que acontece nesse caso? Eles têm um sistema imunológico já acostumado, né? Muito alto. Né? Isso aí, o monge que foi responsável pela minha educação, ele sempre falou, que ele era indiano, e falou, nós não tem problema. Mesmo que eu não entre, eu já tenho isso, que já vem no meu DNA, na minha história, né? Mas vocês entrar lá é complicado. Então, sim e não. Porque uma criança que está exposta também a certos patógenos, vamos dizer assim, ele desenvolve também uma consciência diferente. Eu, por exemplo, vivi em fazenda a vida inteira. Então, eu vivia com o pé no chão, tudo. Claro que minha mãe ia lá, limpava, tomava banho direitinho, tudo. Mas eu não lembro de ficar assim, doente, doente, doente. Pegava uma gripe, então, uma sinusite por causa do clima, aquela história toda, né? Uma diarreia, uma coisa assim. Mas nada grave. Então eu vi com uma saúde muito forte. Né? Então eu também expus meu filho também um pouco. Ah, vai na grama, deita, rola, né? Dá uma aterrada aí. Mas assim, de uma forma moderada. Então eu acho que está certo por um lado, mas não um exagero. Tipo, tem que pegar tudo e pronto, ponto final. Não é assim. Tanto que, dentro da medicina ayurvédica, dentro de yoga terapia, a gente sabe que a mente influencia demais. Então, uma pessoa que tem uma mente muito tranquila, muito relaxada, muito preparada, é muito difícil ela pegar gripe, mesmo se expondo no meio de pessoas que estão em estado gripal. Né? Como foi o caso do Covid. Os meus pacientes, ninguém pegou. Por quê? Porque eu potencializei o sistema deles, eu sei como fazer. Né? Eu não peguei. Né? Mas outros pegaram. Então é assim que funciona, tá? Então eu acho que tem que haver um equilíbrio. No caso que nem da sua filha, as mães têm que entender que existe o quê? Dentro, falando em medicina ayurvédica, né? Os elementos, os biotipos. O famoso Vata, Pitta, Kapha e mais as combinações, né? São 7 combinações no total, mas a gente fala 3 para ficar mais fácil. Então, dependendo do biotipo da criança, vai se influenciar. Então, vamos supor que a criança seja do elemento Vata. Qualquer brisa, um pouquinho mais gelada, vai dar problema. Por exemplo, à noite, a tendência do corpo é baixar o metabolismo.
Então, se já está mais frio lá fora, está com a janela um pouco aberta, pode ser que ela venha desenvolver algum problema respiratório, muco, alguma coisa assim. Se a criança já é do elemento fogo, ela suporta muito, ela até o fogo quer tomar água mais gelada, né? É o oposto. Então está muito calor, ele quer refrescar. Pode ser que essa criança não tenha problema nenhum respiratório, mas pode ser que ela tenha algum problema digestivo, entendeu? Então tudo depende Nossa. do elemento. Então a mãe conhecendo o filho, quer dizer, na verdade os pais têm que se conhecer. Qual que é o meu elemento, qual que é o elemento dele e dela, né? E aí conhecer o elemento do filho. Aí você tem essa noção, isso eu passo nas minhas consultas. É bem tranquilo, eu não posso vir aqui só tratar a criança e falar assim, ah, tá pronto, é isso aqui, toma e tal. Não, eu dou essa orientação. Se eu falar dos elementos, não, como que funciona? Pois é, tem criança, seu filho, sua filha é do elemento água. Então tem certos desequilíbrios, vamos falar assim, não vamos falar as doenças, né? Mas certos desequilíbrios ligados ao elemento água, ligado ao elemento fogo, ligado ao elemento ar. Aí ela passa então a ter esses cuidados. Né? Eu lembro de uma criança aqui que eles queriam tirar as amígdalas. Né? Primeira coisa, tem que tirar as amígdalas. E eu falei, não, o que está acontecendo é a maneira que vocês estão conduzindo a nutrição no sono. Então a criança ficava lá assistindo televisão, dormia na cadeira, junto com os pais. Você imagina, aquilo fica ruminando no cérebro, né? Aí ela vai deitar, ela não consegue, porque muita luz, Rotina então a saudável. melatonina dela. Então assim, mexe em todo o sistema, porque a criança é muito sensível. Né? A gente vai ficando duro com o tempo, né? Mas é assim. E aí nós mudamos o estilo de vida. E quando nós mudamos o estilo de vida, em 20 dias, parou as corias, as mucoproteínas. Eu ensinei um tipo de inalação específico, né? Que não é com soro, mas com plantas medicinais, de acordo com o biotipo. Né? Essas plantas a gente mede para a criança. Né? Ela segura a plantinha lá, a gente vai medir e falar assim, ó, essa planta é ideal para ela. Então, às vezes, por exemplo, se eu medir por biorressonância, né? A gente mede por biorressonância. A criança precisa do eucalipto, que teoricamente o eucalipto vai ajudar muito na respiração, sim. Mas dependendo da criança, dependendo do elemento, esse eucalipto é tóxico para a criança. Então o equipamento fala, não, não é saudável. Ah, mas um guaco é saudável para ela, então vamos trabalhar com o guaco e as outras plantas medicinais. Viu que interessante? Nossa, eu achei fantástico. Isso. Porque às vezes a gente fica pensando na gente, né? Que nem o senhor falou para mim assim: provavelmente você tenha vontade de comer doce porque você tem é por causa do teu dosha. Isso. E às vezes as dificuldades das crianças está na alimentação. A alimentação está errada. Precisa Também. ter algo mais específico para esse corpo específico, né? Exato. Porque às vezes é uma coisa genérica. Toda criança precisa disso. Toda criança precisa daquilo. Então, o que tu faz aí na tua clínica é especificidade. Essa criança, ela precisa de... E fora isso, não é o que você acha. É uma biorressonância. É um aparelho que faz exatamente o quê, doutor? Esse aparelho eu ganhei do doutor Lai Ribeiro, né? Ele falou assim, ó, vou te dar de presente aqui, que vai te ajudar bastante. E a biorressonância é o seguinte, ela mede em hertz. Então, o nosso corpo, ele é todo cheio de hertz. Não um hertz só, são várias linhas, frequências, né? Então, por exemplo, o coração tem hertz X, o baço, o outro, o fígado, outros intestinos, né? E a gente consegue identificar. Então, o equipamento, eu aproximo ele da pessoa, ele faz esse contraste em ressonância e ele diz se o órgão da criança está com problema, tá? E que tipo de problema. Então, por exemplo, as crianças geralmente estão com muitos parasitas no corpo. Muitos alimentos que elas querem comer, doce, às vezes comer terra também, está ligado aos parasitas do corpo. Tá? O corpo quer responder de alguma forma, então ele precisa disso. Então, os pais têm que aprender a interpretar isso. Quando você regula, acaba o problema. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes pode ser uma deficiência de cromo, pode ser deficiência de algum mineral na questão do doce da criança? Pode. Tá? Mas, geralmente, os parasitas estão envolvidos. Então, a gente tem que fazer primeiro uma desparasitação. Tá? Então, a gente consegue reunir e identificar quais parasitas estão no corpo da criança. Então não é um achismo, como era antigamente. Vamos tentar fazer isso, tirar a batatinha para ver o que acontece em um mês. Hoje não, é real, é imediato. Ela segurou, por isso que a gente consegue testar todos os alimentos. E por isso que eu trabalho com a medicina personalizada e a nutrição personalizada, que é o ideal, é o correto para todos nós. Cada um tem uma necessidade. Então a gente faz todo um protocolo, entendeu? Eu tenho que ir lá limpando, organizando a casa, entendeu? Células, tecidos, órgãos. E a biorressonância tem essa capacidade, porque ela mede o teu frequencial de onda, e não necessariamente só aqui o teu sangue, como as pessoas estão acostumadas com os exames de sangue. Então isso é bem legal. Ela não erra, ela dá o resultado na hora. E o que tu acha, assim, ó, por exemplo, eu percebi isso em mim, mas eu queria uma opinião sua, tá? A gente como mãe,
o que que isso reflete na criança? Quando a gente, mãe e pai, não estamos bem, por exemplo, mas eu falo por mim, não pelo meu marido, Sim. porque eu não Uhum. sei exatamente como ele ficou Uhum. depois da gestação e quando a gente teve ela, né? Mas de mim, né? Então, o que que você acha sobre essa questão do emocional, da mãe? Porque é um momento muito crítico para a gente. A gente deixa a nossa vida, a gente tá 24 horas com uma criança, a gente não consegue, às vezes, pensar né? A gente fica meio perturbada. Então, o que seria o ideal, assim, para a gente pensar sobre essa questão emocional que reflete na criança ou na gente mesmo? O que que você teria para ir aí, por exemplo, assim, para poder ajudar também, enfim? Certo. Bom, olha só, eu vou ter que te falar, eu convivi com os monges e com as monjas indianos, né? Anos e anos, né? E então eu venho com essa cultura deles também. E eu vi resultados fantásticos, tá? Você teve essa oportunidade de estar lá também. Então a gente tem uma visão, porque assim, ó, eu, por também ser um yogi, eu trabalho com a linha matriarcal, tá? Nós vivemos uma sociedade patriarcal. E eu sou da linha matriarcal. O que que significa isso? A gente tem um carinho, né, pela mulher em si muito grande, sabe? Então, na linha matriarcal, a mãe é o segredo, né? A mãe é ali a que gera. A mãe, ela faz tanto o masculino quanto o feminino. Ela tem a ação global da coisa. Então, assim, a gente fala assim, né? Ó, a mãe deixa você ir, mas pede pro teu pai se ele vai deixar. Não é assim que a gente faz, porque a mãe tem esse contato maior. Então, mãe, tá doendo. Geralmente vai pra mãe, né? Porque passou o período da gestação, vamos botar ali 9 meses, né? Um pouco mais. Então, passou esse período todo conectado. Aí é o seio, é o mamar, entendeu? A mãe forma tudo, é ela que arruma geralmente o uniforme. Eu sei que tem pais que são separados, enfim, faz aquele papel, mas é um papel muito da mãe. Então, o que que a gente vê, né, no sistema matriarcal? A mãe tem uma postura, né, física, mental, emocional, psíquica e espiritual muito grande. Há um equilíbrio dos papéis. Então, a mãe é mãe, o pai é pai, mas não tem essa troca emocional, né? Do pai ser muito mãe e a mãe muito pai, entendeu? Então, cada um tem o seu papel de equilíbrio, do que veio, né, na sua constituição para fazer. E o que que eles fazem? Eles meditam. É isso que eu tenho colocado bastante aqui para as pessoas, né? Eu procuro ensinar meditação científica para os pais, porque quando você harmoniza o ambiente, quando você evolui tudo que está à tua volta. Então a criança ela sente demais, até porque, né, o inconsciente dela, determinada idade, ela vai depois diminuindo isso, o consciente vai tomando mais forma, mas até ali 6 anos, 7 anos, isso aí está muito aberto, é uma esponja. Então tudo que ela vê de exemplos, que ela escuta, né, vai ficar para ela. Então, quais que são os primeiros heróis dos filhos? Os pais. Então, se são pais estruturados, né, com certeza é muito difícil que a criança não seja estruturada. Mas, doutor, então explica para o pessoal que está Uhum. aqui. Eu estou vendo que tem bastante gente participando, que Sim. já fez o seu tratamento aqui. Ah, O que que é pais estruturados? Porque, às vezes, uma visão de uma pessoa, a estrutura é quê? Ter casa, ter dinheiro, ter exatamente. Aham. emprego, né? Sim. E nesse caso, não é isso, eu acho que o senhor está falando, não é? Não, eu estou falando de uma linha, claro que tem que ter um mínimo básico, né? Lógico, para ter a educação e tudo mais. Mas é aquela história, tudo começa em casa, né? Então, se os pais. É que a nossa cultura não é tanto dessa linha meditativa de interiorização. A gente aqui é mais externo, né? Então, o pai não está muito presente, vou dar um celular para você, entendeu? Então, na hora do almoço, tá lá o filho digitando outra coisa ou falando. Não é aquela coisa assim, é muito difícil. Eu sei que tem famílias que fazem, lógico, mas é muito difícil. Não é assim, filho, como foi teu dia? Né? Como que você está? O que, que o pai pode ajudar? Ter essa percepção maior, mas para isso os pais têm que pararem para fazer uma autoanálise neles primeiro. Eu sei que tem pais que foram abusados, pode ser que eles passem isso aí para os filhos, pais que jamais vão passar isso para os filhos, enfim, é uma questão meio complicada. Mas estou falando aqui do que eu passo para os pais, tá? Respiração, eu ensino eles a respirar corretamente, harmonizar os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Então tem esse acompanhamento que eu faço. Aqui no Instituto, nós temos a nossa psicóloga também. Isso aí. Tá em ar aberto, não tem problema. A nossa psicóloga também aqui, que é altamente treinada para atender crianças, pais, mães, né? Então a gente montou esse projeto, esse ecossistema para fazer isso, né? Então a gente usa esse equilíbrio. Então é um conjunto. Então o pai tem que entender sobre a saúde dele, masculina, a mãe sobre a saúde dela, feminina. Ela tem que entender sobre neurotransmissores, sobre hormônios,
Coisas básicas, não precisa aprofundar clinicamente. E isso ela vai falando, nossa, né? E toda a parte comportamental é fundamental. Lembra que eu te expliquei lá que os pais geralmente apontam o dedo de pé para a criança? Faça Aham. aquilo, por que que você fez isso? E eles não equalizam. Não tem Eles deviam sentar na mesma paciência, altura. né? Isso. A entonação de voz para a criança é muito agressiva. Conforme a entonação de voz, né? Por isso tem pais que falam assim, eu nunca precisei dar um tapa no meu filho, ele só olhava para mim. Então essa leitura não verbal já educa, né? Então é um conjunto de coisas que eles têm que aprender, é o que a gente está tentando colocar aqui com o Instituto Ananda, trazendo essas coisas mais diferentes, vamos dizer assim, né? Mas basicamente é isso. Eles têm que se autoconhecer de alguma forma, né? E traz. E, doutor, eu acho assim isso fantástico. Por isso que veio no meu coração de te chamar, porque eu venho trazendo essa ideia tanto para aqui, para o pessoal do digital, porque a ideia é estar em contato com as pessoas. Tenho muito material para ser entregue aqui, tanto gratuito quanto pago. Eu vou sair aí algumas mentorias para que a gente possa poder produzir um conhecimento maior para os pais. Com certeza. Porque eu vejo assim, ó, dentro da escola que eu estou atendendo as crianças, é muito achismo. Ah, os Sim, meus pais fizeram assim, eu vou fazer assim, olha como eu sou agora, eu vou fazer exatamente. igual. Gente, não dá. A criança com 3 anos não pronuncia um som. Ah, A criança com 2 anos não está fazendo o que ela precisa fazer. A criança com 4 está batendo em todo mundo, gritando. Crianças menores fazendo isso que não está na faixa do desenvolvimento. exato. Então, a gente tem que pensar como a gente pode fazer isso assim, ó, flexibilizar esse coração desses pais. Uhum. Esses pais olharem para eles e falar assim, eu não sei tudo. É Eu exato. preciso aprender um pouquinho também. Como eu Claro. posso ser um pai melhor, Sim. uma mãe melhor? Uhum. E isso é estudando desenvolvimento infantil, é pensando como que eu posso ser um pouco mais humilde também e pensar assim, Claro. poxa, eu preciso aprender a ser um pai e ser uma mãe. E aí Sim. volta aquele ambiente que você falou antes, queria puxar esse gancho porque é muito importante. Uhum. Essa genética Uhum. do que o ambiente pode fazer com a criança, né? Sim. O que você pode mudar. Então, por exemplo, eu Uhum. vim de uma criação, tenho experiências de algo que deu certo e algo que não deu certo. Sim. Então, eu, com essa consciência, pude proporcionar coisas diferentes e coisas, talvez, que eu repito, talvez até inconscientemente. Uhum. Qual seria a sua dica? Ou o que você pode proporcionar aí para os pais que gostariam de estar aí, sobre essa questão de calar genes, ou terapias que o senhor pode indicar para os pais, para poder realmente pensar, não, eu não quero que repita a mesma coisa com meu filho. Eu não Sim. quero que passe os mesmos sofrimentos que eu passei com os meus filhos. Sim. Bom, uma coisa que eu bato muito é na parte hormonal, tá? Porque ninguém quer falar quase da parte hormonal, mas isso aí é fundamental. E na parte aí dos nossos neurotransmissores, serotonina, GABA, enfim, né? Dopamina. Então é muito importante isso. Porque hoje em dia as crianças têm muita dopamina barata, né? Eles pegam o celular e ficam naquele Instagram rodando, não que não possa ver, não é Nossa, isso. Mas sim. eles ficam, os pais também ficam. Ali é difícil você procurar um conteúdo de qualidade. Geralmente aquilo vai decair no nosso cérebro, sabe? Então muitas vezes o próprio pai e a mãe também estão nessa névoa, né? O que eu recomendo aqui que a gente pode fazer, tá? Em parceria com você também, né? Já está puxando isso aí já há bastante tempo, né? Esses assuntos. Palestras. Eu acho que as palestras são, assim, ou de forma presencial, melhor, né? Eu gosto de presencial, para sentir o coração das pessoas, para passar aquela vibração, aquela energia. Então, é uma maneira que a gente pode fazer, né? Então, convidar essas pessoas, esses pais, para que eles se formem, né? Vamos dizer assim, e levar isso aí para o ninho, né? Levar isso aí para as famílias, para os amigos, falar, foi uma palestra bem interessante, o pessoal falou disso, porque eles vão passar a observar até o filho dos outros, né? Que antes não percebiam como que estão sendo criados, educados, né? Percebendo os pais, os amigos. Então, é um ponto interessante. Mas, assim, aqui eu procuro subir, então, esses neurotransmissores, porque quando você está muito bem, quando você está com uma dopamina boa, não essa barata, mas a dopamina verdadeira, você tem energia, você tem gás, você tem vitalidade, você quer fazer acontecer no mundo. E é isso que tem que ser passado para a criança. É isso que eu passo para o meu filho, entendeu? Eu sempre falo para ele, vamos, 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 mais, mais, mais. Criança Mas ele está sempre me tem copiando. energia, né? Tem que ter Ah, energia. E a tem que ter gente está vendo energia. umas crianças desanimadas na escola, Exatamente. desanimadas, rabugentas, sem Ah, vontade de aprender. A criança, naturalmente, ela tem que ser com curiosa. Ela tem certeza. que querer ter esse senso de exploradora. A criança, Isso. naturalmente, é isso. E a gente está vendo totalmente ao contrário. Sim. É uma coisa assustadora de ver a criança não querendo aprender, não querendo conhecer uma coisa nova. Uhum.
brigando com todo mundo o tempo todo. As crianças ansiosas, doutor, ansiosas de Sim, uma forma sim. que está um descontrole. Então, e quanto mais a criança fica ansiosa, olha que interessante, isso vai fazendo uma depressão, que a gente chama, né? Uma queda de vitaminas importantes, enzimas, B12, enfim, os neurotransmissores, a parte hormonal, e isso desgasta. Porque quando você está muito bem equilibrado, hormonalmente falando, você está muito feliz, você quer transmitir para as pessoas essa bem-aventurança. Né? Que nem eu estou super equilibrado. Entendeu? Então eu estou o tempo inteiro assim, para mim não tem tempo ruim. Entendeu? Eu faço live de madrugada, se é o caso, atendo o pessoal de madrugada, para mim não dá nada. Mas por quê? Eu sempre vim cuidando, eu sempre tive essa consciência. Por isso eu quero transmitir isso aí. Não vale a pena guardar para mim isso. Eu fiz o meu papel, entendeu? Mas eu tenho que passar para as pessoas. Então, assim, só para o pessoal de casa entender. Nós temos uma organização de yoga, né, na Índia, a maior do planeta Terra, e nós temos várias escolas na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, e nós temos então creches, asilos, escolas, faculdades. É bem interessante o que a gente tem, né? Temos um projeto no Sudão e esses outros lugares, onde a cultura deles machuca as mulheres, apedreja, a gente resgata essas mulheres, os monges e monjas, com os filhos, traz e a gente ensina oficina, a gente tem um monte de coisa para elas poderem sobreviver, né? Não ficar nessa coisa machista ali. Então é bem interessante. E as crianças na escola, elas aprendem, claro, Estados Unidos, né? Puxando para os Estados Unidos, Brasil, Brasil. Mas tem uma coisa que é universal nas nossas escolas. Os monges e as monjas ensinam o quê? A criança chega de manhã, ela tem 4 refeições saudáveis, né? Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde, um jantar, tempo integral. De manhã elas passam aprendendo isso que você falou. Elas vão para a natureza, elas plantam árvores, elas têm que saber o que é a semente. Tem crianças que não sabem acham que o leite vem da caixinha. Então eles têm contato com vacas. Nós temos essas ecovilas, né, espalhadas pelo mundo. E lá a criança então aprende muita coisa sobre até astronomia, né? Meditação, respiração. E de tarde ela começa então a aprender a tal da matemática, ou português no caso aqui, ou inglês, ou russo, ou alemão. Depois que eu voltei da Índia, eu falei, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Ocidente, porque lá tem tanta coisa que ainda não está evoluída, como aqui tem tanta Sim, coisa que não está evoluída, né? exato. São países completamente diferentes que têm as suas evoluções paralelas, né? Exato. Então a ideia de eu ter ido para lá foi assim pegar isso e falar assim, nossa, o que é que eu preciso fazer por aqui, né? Porque assim, você vê que tá tudo errado, você vê que tá assim as pessoas estão caminhando para um lugar que não vai dar certo. Sim. E eu especialmente vejo isso em vários âmbitos, mas mais relacionado com a família, mais relacionado com as crianças, porque Sim. as famílias estão, eu vejo que a criança na sala de aula e que reflete lá na família. A gente vê que tem alguma coisa errada porque essa criança está com problema. E não é só um pequeno problema, não é só um pequeno atraso, são 6 meses, 8 meses, 1 ano de atraso de desenvolvimento. Sim. Então isso está preocupante, Sim. né? Outra coisa, as crianças não estão imaginando, não estão mais criando, não estão sendo mais usando o cérebro, que é uma potência muito grande. Exatamente. Então, tu tem, assim, como que poderia... Você acha que a ansiedade é natural da criança? Ou você acha que pode ser problemas nutricionais, de vitaminas e minerais? Por exemplo, a criança que está estressada, a criança que não dorme, né? Por exemplo. Bom, um pouquinho de ansiedade normal, tá? Isso aí faz parte, é até bom para a criança se desenvolver, buscar as coisas, os sonhos, né? Tem um projeto, um sonho ali, às vezes ela quer, né? Vou ser dentista, vou ser médica, né? Tô falando mais ou menos uma idade que compreende isso. Então, assim, é normal ter uma ansiedade. Mas agora, quando extrapola, que a coisa realmente não está dormindo, que não está querendo se alimentar, não quer mais saber nada da escola. Eu sei que também na escola tem que mudar muitas coisas aí nessa psicopedagogia, pedagogia, enfim, né? Então isso vai ser mudado daqui a um tempo. A partir de agora, dos 3 meses para frente, vocês vão ver algumas mudanças aí na educação mundial, tá? E o que acontece? Aí sim, tem problemas. Mas é isso que eu falo. Às vezes não é um problema nutricional. A criança até come bem, tem condição, tudo. Mas como ela está estressada, angustiada, preocupada, nervosa, vendo os pais discutindo em casa, ou às vezes o pai, né, bebe, alguma coisa assim, são várias variáveis. O que acontece? Ela mesma, aquela nutrição dela não absorve. Até a saudade, né? Às vezes dos pais trabalhando. Exatamente, isso. Ela vai criar certas birras por saudade também, e o pai já acha que, tá, ou a mãe, tá, não dá aquela atenção, né? Então tem que estar muito desperto. Por isso que eu te falei, o treinamento para os pais é fundamental. Isso, eu diria assim, que mataria o problema em 98%, se os pais estivessem extremamente alinhados. Mas os pais têm que aceitar, tem que tirar aquele ego dentro,
eu sei tudo, como você falou, não, né? Tanto que quando o pessoal vem aqui, os casais para engravidar, eu peço que venha o pai e a mãe, né? O casal. E o que que acontece? Geralmente eles falam assim, os homens, não, ela vai. Pô, mas tem um outro lado, Se entendeu? fosse só o problema dela, né? Exatamente, né? Então a gente sabe que estatisticamente o homem é o que menos procura atendimento médico, coisa assim e tal, né? A mulher é mais aberta para isso. Mas nesse caso tem que ter esses dois fundamentos, né? Então na sociedade matriarcal se aprende isso, e é o que a gente está tentando fazer aí, colocar uma maneira diferenciada. Mas é isso, então às vezes pode ser sim uma falta de vitamina mesmo, assim, a família tá legal, entendeu? Tá tudo certo. Mas a criança pode estar com uma deficiência? Pode, entendeu? Com certeza. E aí tem que buscar, então, essa ajuda, esse tratamento. Mas, assim, são várias Explodiu variáveis, não tenho como te falar. Hã? explodiu um monte de fogos aí atrás de você. O que Pois você é, eu também achei estranho isso aqui, o que aconteceu. Não toquei em nada. tá brilhando aí? Alguma coisa aconteceu, ó. Mas, basicamente, é isso, né? Então, a gente tem que avaliar cada caso um caso. Se fosse fácil a gente falar assim, ó, vamos soltar maçã para todo mundo, entendeu? E vai dar tudo certo, beleza. Mas não é assim que funciona. Né? São emoções, são pessoas, são seres, né? E eles não podem ser tratados iguais, né? Não, Ele tem que ser tratado com diferenciado certeza. e com esse olhar cuidadoso, né? Sim. Não só sendo mais um no seu consultório, Não, né? não, 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 não. Não, não. Então é isso aí, a gente tem que fazer algum trabalho dessa forma. Então eu acho que umas boas palestras assim, gravar essas palestras, colocar no YouTube, eu acho que já começa a despertar o interesse de pessoas que também às vezes estão procurando o que a gente está oferecendo aqui. Como nós estamos procurando pessoas para ouvirem, né? Com Então, certeza. Então, a sugestão assim que a gente poderia dar para os pais que estão assistindo aqui, para as mães, eu estou fazendo uma campanha também muito forte, assim, de avós estarem assistindo as lives ótimo. e o conteúdo que eu também estou produzindo. Sim, perfeito. Porque lá na escola, muita criança depois fica com os avós, Sim, né? sim, E verdade. querendo ou não querendo, eles são maravilhosos, né? Eles são têm muito cuidado, mas querendo ou não querendo, se a gente parar para pensar, Uhum. são quantos anos que eles criaram os pais e aí não dá mais para a gente repetir o que foi feito da 30 anos atrás. Com 20 certeza. anos atrás, gente. Não dá, porque assim, ó, as crianças não são iguais. Sim. Elas estão no modo eletrônico, no modo diferente, né? Uhum. Essa revolução, assim, do capitalismo e de toda essa questão tecnológica, a gente precisa Exato. estar junto com essas Sim. crianças, atualizar os nossos Uhum. sistemas para que essas crianças elas possam ter maiores resultados, porque daí a gente acerta mais na hora do comando, Sim. né? E que nem a questão da tecnologia, ser bem aplicada, ótimo, né? O problema é que ela tem uma linha muito fina, né? Então, essa neuroplasticidade, falando em neurociência, essa neuroplasticidade cerebral, é, muitas vezes, assim, se for para o lado positivo, legal, mas tende ao lado mais negativo, né? Do que passa dos filtros, filmes que não é para assistir de acordo, né, com a sua... que a criança não tem discernimento ainda, enfim, reportagens que passam, imagina quanta coisa aparecendo ali, e o subconsciente delas capta, mesmo que elas não entrem naquele quadradinho, por exemplo, do Instagram, mas o subconsciente está vendo tudo, e isso fica ruminando, né? Então aqui eu tive casos, por exemplo, de sexualidade hiper precoce, vamos dizer assim, porque a criança ficava só ali, entendeu? No Instagram e tal, começou já a se desenvolver hormonalmente bem diferente. E tem isso com a tecnologia. Veja bem. E isso é uma coisa que as pessoas elas não estão preparadas para ouvir, porque é muito mais fácil deixar o celular, né? Exatamente. Da criança. É isso aí. Meu Bom, nós Deus. mesmos adultos, né? Podemos nos passar e ficar ali uma hora ali perdendo tempo com a coisa. Né? Então, imagina a criança. Exatamente. Não, e fora que eu visualizo o seguinte, a minha filha, ela uma vez por mês, uma vez por semana eu deixo ela. Ela vem assim, mãe, posso assistir um desenho? Ela fala assim, né? Aí, tipo, uma vez por semana, às vezes quando eu tenho precisão de fazer uma coisa muito urgente, eu dou lá pra ela assiste o desenho dela. Mas é tipo assim, ó, agora ela não faz mais isso, mas antes ela ficava ansiosa, porque ela queria o tal do celular, Ah, ela queria assistir alguma coisa, e depois, quando eu tirava dela, ela fazia uma gritaria. Ficava num estresse que liberava tudo que é tipo de hormônio que não é positivo. Então, tu exatamente. imagina todo dia isso, um Aham. pico de ansiedade e um pico de nervosismo. Briga, briga. Eu falei, não, chega. Olha só, o combinado é você não vai mais assistir, não adianta você pedir. E isso é assim que funciona aqui em casa.
E só do cortisol, eles não conseguem relaxar de noite, fica aquela tensão, leva aquilo para os sonhos. Tem muita criança tendo pesadelo por causa dessas informações todas, por brigas, desconfortos. Não é um sono tranquilo que elas deviam ter. É. E você falou uma coisa, Pode você falar. falou uma coisa interessante sobre os desenhos. E olha só, eu aviso as mães, mas é difícil elas entenderem ainda. Quem sabe daqui a uns meses elas vão começar a entender que coisas vão aparecer na mídia aí, então, certo, eles vão entender. Mas assim, muitos desenhos, e vou falar assim, da Disney principalmente, né? Tem mensagens subliminares, né? Eles colocam certos recortes de nariz, entendeu? Que aquilo vai sexualizando a criança em momentos que, né, não é a hora, né? Não é o... Então é complicado. Tem mensagens subliminares, até inclusive de vendas. Beba tal refrigerante. A gente sabe que tem tudo isso aí. Então os pais têm que acordar, eles não acreditam muitas vezes. Acho que isso aí, não, imagina. Mas se você pegar o YouTube, pai e mãe, ir atrás e começar a estudar a fundo, sem o ego, falar, eu vou aprender o que tem aqui. Vocês vão achar muita coisa terrível. E fica tudo ali no subconsciente, é o que eles querem, né? A indústria. Isso, porque daí fica ali, vai ficar guardado ali de uma forma bem profunda, né? É isso aí. São muitos pontos que tem que ser avaliado dentro de nós como adultos. Sim. E que principalmente, assim, fere muito a questão desse ego. De, você sabe, eu sei do jeito que eu sei, do jeito que a minha mãe ensinou, do jeito que fizeram para mim, então eu vou repetir igual. Não dá mais para fazer isso, né? É isso aí. E aí, no teu consultório, com todos os teus profissionais, eu tenho certeza absoluta que vocês fazem, e por experiência própria, porque eu vou falar a minha experiência agora, porque eu acho que eu quero muito que as pessoas possam estar conectadas com essas verdades. Sim. A gente precisa falar mais verdades. Com certeza. Né? Porque a verdade, a nossa fala é um poder muito grande. Nós temos o poder de comunicação, a gente precisa falar a verdade. Sim. Né? Então, eu, quando cheguei até você, eu cheguei para poder fazer uma desintoxicação. Eu estava comendo muita porcaria. Eu estava num momento onde eu estava saindo de uma maternidade, então eu estava tentando me recolocar no mundo novamente. Sim. E aí eu me sentia mal, eu me sentia inchada, eu me sentia assim, por dentro, assim, uma coisa que parecia que não estava certo. Sim. E aí eu falei assim, não, eu vou procurar uma clínica que pensa diferente. Sim. Né? E aí foi quando eu encontrei você, e eu posso dizer assim, ó, seguindo todos os passos, as orientações, tem momentos que não é fácil, porque a gente tem que mudar a nossa filosofia de vida, a gente tem que pensar que o ritmo que a gente está não está certo, e por isso está causando lesões, causando danos no nosso corpo. Eu parei de comer aquilo que é bom para mim. Sim. Então, para quem não sabe, ele faz um testezinho lá que vê quais alimentos são propícios, bons para mim, bons porque não, e quais não são, né? Não é aquela história, não, você precisa comer o arroz, feijão, a carne, a proteína e o carboidrato. É uma coisa assim, bem específica, o que eu preciso para mim, né? Então, eu comecei a fazer isso, eu comecei a sentir diferença no meu corpo. Comecei a sentir um bem-estar. E assim, eu tinha muito cansaço físico. Sim. Eu assim, acordava cansada. Durante o dia parecia que e sono, muito sono, gente, é uma coisa inacreditável. Eu falei, gente, mas eu dormi bem à noite. Viu? É bem assim. E eu me sinto assim, ó, consigo ir no banheiro todo dia, porque eu tinha constipação, eu não conseguia ir no banheiro. Então, uma das coisas o intestino começou a funcionar muito melhor. Eu não tenho mais sono durante o dia, eu posso não dormir direito de noite, durante o dia eu tenho uma disposição, porque eu já sempre tive uma disposição boa, mas agora eu tenho muito mais. Então, agora eu tenho que arrumar coisa pra fazer, porque, meu Deus do céu, eu tô poderosa. E aí, outra coisa que eu percebi muito em mim foi essa vontade de fazer as coisas e não ter tanto cansaço, não tá tão cansada. E se parar para pensar, eu cortei doce 100%. Então, eu antes comia, era muito chocolate, eu tinha que comer doce, fora que a gente comprava sobremesa e era final de semana, daí era o panetone, daí não sei o quê. Gente, 100% eu não como mais açúcar. E assim, ó, normalmente eu ficava um dia, eu tentava fazer aquele negócio de 3 dias. Se você consegue 3 dias ficar, você consegue ficar sem, né? Sim. Eu não conseguia, eu acho que ficava na cabeça. E aí eu pegava e comia, porque eu não aguentava. Ficava estressada, mal-humorada. Gente, eu não tenho nada, nenhum sintoma. Fora isso, eu cortei a farinha, eu cortei tudo que é com leite, mudei toda a minha alimentação e não tenho estresse. Exatamente. Tá tudo bem comigo.
Então eu tô me sentindo assim, ó, 100% melhor. E olha que eu nem terminei o tratamento ainda. Não, eu vou te potencializar o máximo, você vai ver. Mas é que assim, ó, você falou uma coisa interessante. Eu regulei meu intestino. E o intestino está ligado a vários neurotransmissores, né? E quando você regula o intestino, você está bem, é o segundo, né? É o eixo cérebro-intestino, o segundo cérebro. Então, automaticamente, você tem aquele poder mental. E você começa a sentir bem. Aí vai regulando tudo, né? Então, parabéns, né? Você está muito diferente desde que eu te conheci. Fico muito feliz com isso, né? Obrigado pela confiança aí, todo esse tempo. Bom, eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo pro Sim, pessoal. Essa live vai ficar gravada, sim, porque sim. muitas pessoas me falaram que elas vão assistir depois. A Claro, gente claro. tem um feedback depois. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui Sim. com esse café gostoso. Eu costumo dizer que assim, ó, deixa o celular ali, a gente vai escutando o que a gente vai falando, vai preparando o cafezinho. A gente tem que começar a ter esse hábito Uhum. de se conectar com mais pessoas que estão falando a Sim. verdade e estão querendo realmente influenciar positivamente. Quero agradecer você, doutor. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Quero dizer que é a primeira de muitos, porque esse ano vai bombar, então vamos estar conectados mais para poder falar o que a gente precisa para as pessoas poderem evoluir, né? É, porque assim, ó, assunto tem de monte. A gente está falando aqui só uma pincelada, né? Se for aprofundar mesmo, entendeu? Podemos pegar uma doença específica, alguma coisa, e trabalhar ela também, estilo de vida. Então tem muita coisa para a gente fazer, com certeza, né? Mas eu gostei da parceria, adorei. Então, fico aqui, me convido aqui se tiver para a próxima, qualquer coisa que se precisar, por favor, me chama. Eu quero contribuir, quero fazer o instituto, né? O pessoal trabalha comigo também, então é tranquilo. É porque a gente meio que falou dessa parte preventiva, mas, por exemplo, a Isso. criança já tem uma É, doencinha exato. ali, já tem um Claro. desconforto ali. É tudo tratado naturalmente, né, Sim, doutor? sim, Tua clínica é tudo com remédios naturais, sim. até com profilaxias, assim, né? Explica um pouquinho melhor que eu acho que você vai explicar um pouco É, melhor. e uma coisa interessante que como eu trouxe yoga terapia para o Brasil, a original yoga terapia, não que vocês verem por aí, tá? Eles só colocaram o nome. O que que acontece? A gente trabalha muito, nós somos energia pura, né? Essa parte bioenergética, não tem como nós não atuar nisso. Então, os mestres Siddhas, os mestres yogis muito autorrealizados da Índia, eles sempre falam, né? Que cada planta medicinal, cada alimento tem um potencial energético. Então, quando você come, você se alimenta, ou faz uso dessa planta correta, você aumenta essa tua bioenergia, essa vitalidade, né? Então, pode ver que tudo, então a água, o sol, não sei se está me ouvindo aí, Sim, sim. tá. Tô vendo? Então, a água, o sol, né? Claro, da maneira correta, nos horários corretos, né? A gente sabe disso como estruturar. O banho de argila, o banho, né? Que nós temos um sítio aqui onde a gente vai começar a preparar os banhos medicinais de argila para as pessoas, para tirar água na cachoeira. Então, olha que interessante, é toda uma cultura, uma filosofia envolvida por trás. Então, essa parte bioenergética, a pessoa chegou aqui comigo, tem que aprender obrigatoriamente a respirar corretamente, fazer exercício de hiperventilação, porque isso aí alivia o estresse de qualquer pessoa, tá? E aumenta a bioenergia, a disposição, aumenta a longevidade. E as pessoas hoje estão decaindo, no sentido geral, né? Você vê pessoas com 20 e poucos anos aí com aparência de 45, né? Eu logo aí já estou entrando nos 50, me sinto com 20. Mas é toda uma filosofia que eu venho investindo ao longo dos anos. Entendeu? Então é isso. Então a gente trabalha dessa forma também, a nível energético, a nível nutricional, minerais, vitaminas, enzimas que são importantes, né? Cuidando dos órgãos. Então tem muita coisa, que é difícil a gente falar tudo por aqui, mas o pessoal que tem interesse, quiser conhecer, sabe? A gente tem aqui conversa aí 1 horinha, tá? Gratuita, tá? Só o pessoal vir marcar com a secretária, a gente bate um papo bem legal aí, para entender tudo. Eu acho interessante falar sobre essa questão dos nossos corpos, doutor, para a gente finalizar isso aqui, porque tem muitas pessoas que elas não sabem, acham que isso é misticismo, isso é coisa de não sei o quê, Não, porque a gente tem, né, nesse tradicional que é a nossa... Ainda existem muitos tabus sim, com isso, né? Então, eu claro. acho interessante a gente falar sobre esses Sim. corpos que a gente tem. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Vocês já escutaram, com certeza, falar de uma pessoa que tem uma perna amputada, um braço, e aí diz que sempre sente coçar aquele braço amputado, que sente a mão, que sente o pé ainda. Né? Acho que todo mundo já... Alguém que já falou isso aí, né? Essa experiência. Então, isso aí é bioenergia. Então, nós temos um corpo energético. Né? As plantas têm um corpo energético, os animais têm um corpo energético. Essa aura que as pessoas veem em volta, né? Às vezes você chega num lugar e fala assim, nossa, a pessoa fulano de tal tá acabado, né? Eu via ele aí esses dias, ele era todo bonitão, toda bonitona. Então, porque a bioenergia... Então, não é só o físico. E tem pessoas que não estão com traços tão bonitos fisicamente, vamos falar assim, mas quando chega, eles cativam. Eles têm uma palavra, um dom, uma frequência, que você fala, nossa, que maravilhosa aquela pessoa.
é porque ela está energeticamente carregada. Então, essa bioenergia também transfere para os equipamentos de biorressonância, porque ele capta exatamente a tua frequência, o teu hertz, o que você está emitindo para o universo. Não dá para mentir, né? Não, não tem como. E os olhos é a janela da alma, não é assim que eles falam? Todo mundo sabe disso. Então, é pura ciência, entendeu? Só que a ciência da biologia sutil, vamos falar assim, né? Então, esses treinamentos todos eu ofereço aqui no Instituto também. Quando as pessoas entendem, começa a melhorar drasticamente. Aquilo que os olhos não podem ver. E a gente vê assim que existem muitos pais que são muito racionais. Sim, então, exatamente. essa racionalidade, assim, eu só acredito naquilo que eu vejo. Isso. E por mais que muita gente vê que tem fé em Deus, mas não consegue perceber que tem coisas acontecendo e que precisa ser sentida. Exato. Né? Por isso, gente, que a criança ela precisa muito da imaginação, de trabalhar essa sensibilidade. E os pais que foram criados com muita rigidez, dificilmente vão sentir muito. Ou vai ter também, eu penso assim, uma 880. Ou eu sinto muito, sou muito fraca por causa disso, ou então eu sou muito rígida. Sim. E a criança vai sentir isso. Com certeza, porque a criança, com certeza. A criança já tem esse canal mais aberto, então ela vai sentir tudo. Você pode enganar o teu filho. Você chega ali, você não fica, ai, meu filho, eu tô mal, mas ele tá sentindo a tua vibração. Exatamente, é isso aí. Entendeu? Então a criança tem que olhar e falar assim, cara, meu pai é muito forte, é muito poderoso, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ele é muito equilibrado, né? É o yin yang, né? O balanço, né? De cada um. Minha mãe é muito forte, muito poderosa, mas eu posso chegar lá e contar com ela assim docemente. É esse equilíbrio só que as pessoas têm que ter, tá? E não é difícil, tá? Não é difícil. O primeiro passo é a pessoa falar assim, eu estou disposto, quero aprender, entendeu? Pronto, aí tem as técnicas corretas, né? É só isso. Mas dá para mudar, dá para mudar uma sociedade total com isso. Só que a gente sabe que existem, né, leis, políticas que não querem muito que os pais fiquem muito fortes, né? Fortes que eu digo no sentido de prosperidade, de abundância, de educação, é isso que eu quero dizer. Né? E as crianças também não, né? Logicamente. Reflexo, né? Exato. Eu acho que a gente já podia deixar aqui para o pessoal, pensando numa próxima live, algumas... na próxima que a gente pode fazer, eu acho que a gente poderia pensar em alguns exercícios. Sim, com certeza. A gente poderia passar. Então, a nossa live seria não tão teórica como hoje. Hoje a gente fez uma abertura desse campo, né? Mas a gente poderia pensar em exercícios que a gente poderia trazer para os pais que poderiam já começar a equalizar, começar a eles sentirem uma diferença né, nesse seu campo, nessa sua existência. Sim. Nossa, é rápido para sentir. Entendeu? Se eu soltar um exercício aqui, eles já sentem na hora. Entendeu? Então é muito legal isso. Mas dá para fazer a live sim, qualquer coisa eu troco de roupa lá, deixo o terno de lado. Vamos botar ali uma regata, alguma coisa, a gente senta no tapete de meditação e eu vou explicando. Né? Dá para filmar lá fora no deck, bem bonito. Dá para a gente fazer essa coisa mais interativa. Tipo uma aulinha de yoga, vamos dizer assim, para os pais. Eles já vão se organizando em casa e a gente vai dando os comandos, vai explicando. Eu acho interessante, viu? Com calma, com tranquilidade, né? Exatamente. Que é algo que não existe mais no tempo de hoje, né? E é coisas rápidas. O pai e a mãe, antes de sair trabalhar, eles podem fazer o exercício na cama mesmo, antes de tomar o café da manhã, abre a janela um pouquinho. É coisa de 5 a 15 minutos, quem preferir. Legal, muito legal. Então, aqui, para a gente finalizar, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Quem for os seguidores do doutor, venham me seguir aqui para a gente falar mais sobre isso. Os meus, vamos seguir o doutor. Também quero dizer que quem se interessou, o doutor tem a clínica em Cascavel, bem pertinho. Eu vou estar aqui em contato com vocês, porque logo, logo vem um workshop para trabalhar sobre ansiedade com as crianças, os pais. Vem mentoria para pais aí que gostariam de se aprofundar mais nesse mundo infantil. Então, que nem eu digo, a gente não está aqui para entretenimento, né, doutor? Nós estamos aqui para fazer negócio, para falar com conteúdo, para fazer com que as pessoas possam se evoluir. E, obviamente, a gente tem que vender. Então, eu quero deixar o convite para quem gostaria de participar das outras lives. Eu vou estar fazendo sempre toda segunda e quarta-feira. Na quarta, eu vou chamar aqui a Cris, que ela é uma doutora em educação, pedagogia. Ela também é perita e master em PNL. Nós vamos falar sobre como que as telas podem afetar as crianças. Ótimo assunto. Perfeito. Então, tá todo mundo convidado, só que daí na quarta-feira vai ser às 8 horas, às 7, às 19h59. Tá todo mundo convidado, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Que isso possa reverberar aí por muitos. E se você precisar que eu vá aí também, para a gente fazer um trabalho aí físico, né, presencial, me chama. Estamos juntos, como diz aí no popular. Vamos abrir, vai abrindo o campo aqui e a gente vai pensando junto. Esse ano assim, vai ser um ano de muita luz. Sim. Então a gente vai fazer isso acontecer sim.
Beleza, é isso aí. Pessoal, Tchau, muito então. obrigado aí pela audiência de vocês. Qualquer coisa é só chamar a gente aí. Amélia, muito obrigado, tá bom, querido? Até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.